E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, a gente vai falar de saúde da criança e o foco vai ser aleitamento materno ou amamentação, tá na mesma, tá? Então a gente vai abordar aí fases do leite, como que ele sai primeiro, como que ele sai lá no finalzinho dessa amamentação, tá? Vamos falar um pouco da fisiologia também, tá? Só para lembrar alguns hormônios aí que vão trabalhar nessa hora, tá? E também a gente vai acrescentar aí algumas vantagens dessa amamentação que é tão importante, certo? Então, já sabe, né? Sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho super saudável, mas super saudável mesmo, tá? Tenta fazer uma atividade física dentro de casa, que ainda a gente está nesse isolamento aí por conta dessa pandemia, tá? Não esquece também, lava a mão, volta para cá, deixa aquele joinha, tá? Para ajudar aqui o canal, divulga, compartilha, me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook, que eu sempre estou postando alguma coisa lá, alguma informação, uma notícia interessante sobre essas nossas matérias aqui, tá bom? Então é isso aí, fez o lanchinho, lavou a mão, se ajeitou, então vamos estudar, né? Vem comigo! E aí, galerinha, vamos lá. Vamos falar de saúde da criança, aleitamento materno e vamos embora. Aí, ó, slidezinho bem legal, separadinho para a gente falar. Então, para a gente começar, a gente já vai falar o que é esse aleitamento materno, por que é tão importante, tá? Então, o aleitamento materno, ele é a melhor e a maior fonte de nutriente, de alimentação para o RN, ou seja, o recém-nascido, e o lactente, tá bom? Então, não tem, de forma nenhuma, um alimento que seja melhor do que esse aqui, nas fases que eu não estou introduzindo nada ainda, tá bom? Ou seja, também nesse momento aqui, em que eu só estou fazendo a amamentação com leite materno, eu não preciso, é não mesmo, tá? Não preciso introduzir nem água, nem chá, nem qualquer outro tipo de alimento. Não preciso. Mas isso tá dependente de o meu aleitamento ser desta forma aqui, ó, exclusivo e livre demanda, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu bebê pode mamar a hora que ele quiser, quanto tempo ele quiser. Claro, a gente vai controlar porque esse bebê não vai ficar mamando 6 horas, tá? Mas também ele não pode ficar lá 5 minutos, que eu até vou explicar aqui por quê. Então essa mamada tem que ser em torno aí de 30 minutos para mais, tá? Até porque o bebê, enquanto ele estiver mamando, ele vai dormir, vai parar, vai voltar, tá? Então eu preciso desse tempo para que todos os nutrientes sejam oferecidos para ele, tá bom? Então, não é para introduzir outros alimentos enquanto essa amamentação estiver exclusiva e de livre demanda. Não esquece, tá, gente? Livre demanda. Vamos falar um pouquinho das vantagens aqui, porque o aleitamento materno, gente, ele é importante não só porque tem nutrientes, não, ele vai reduzir aqui, ó, redução de mortalidade, principalmente pensando na desnutrição, tá? E também na obesidade, porque se eu tiro o aleitamento, eu vou começar a introduzir outro tipo de leite e alimento sólido que vai causar problemas futuros aí, ou até médio prazo, no meu bebê, tá bom? Então, reduz a mortalidade. Proteção contra diarreia, tá? Por quê? O bebê que não está sendo amamentado, ele pode ficar desidratado por conta da diarreia. Então, se eu estou amamentando, eu vou prevenir a diarreia e, consequentemente, prevenir a desnutrição e desidratação, ok? Proteção contra infecções, e aqui é importante. Pausa tudo aí, né? Presta atenção agora que aqui é importante. Não tem outro lugar que eu vou encontrar isso daqui. O que é isso aqui? É uma imunidade, tá? Passiva para o meu bebê
tá? E ele só encontra no leite materno. É a imunoglobulina A. Anota aí, pessoal. A imunoglobulina A eu só tenho no leite materno. Não tem em outro lugar. Eu preciso que o meu bebê, logo nos primeiros momentos aí, tenha contato com esse anticorpo aqui, tá? Porque isso aqui vai prevenir de muita infecção no RN, ok? Então, ó, imunoglobulina A, leite materno. Outra vantagem é que a digestão vai ser muito mais facilitada. Por quê? Porque o leite já está preparado para isso, tá? E o organismo do meu bebê também, certo? Ou seja, se eu começar a introduzir alimentação sólida, eu vou ter problemas na hora da digestão. Inclusive, eu falei isso na aula anterior de aspectos nutricionais. Então, dá uma pausa aqui agora, que eu vou deixar o card aqui no cantinho para você assistir a aula de aspectos nutricionais de saúde da criança. Depois você volta para cá para continuar isso aqui, tá bom? Aproveita e já deixa um joinha lá também se você ainda não assistiu, tá? Então, ó, digestão facilitada é importante porque o leite materno ele já está adequado para facilitar isso daqui. E o organismo do meu bebê também está acostumado a ter só isso aqui dentro dele, tá bom? Ponto importante que essas vantagens não são somente para o RN ou para o lactente. Também inclui a mãe, porque o gasto de energia para produzir e amamentar é grande. Então, vai fazer com que eu tenha a recuperação do peso da mãe mais rápido, tá bom? Então, eu vou ter a recuperação do peso anterior, tá? Que essa mãe tinha, por conta do gasto energético, tá? De produzir leite e de dar de mamar, tá bom? Vamos falar aqui da fisiologia da lactação para a gente entender um pouquinho a parte hormonal. Então, esse leite está dividido aí, essa lactação, na verdade, dividida em 3 fases. A primeira, eu tenho a preparação da minha mama com a ação hormonal de progesterona e estrogênio. Claro, os hormônios sexuais lá, na hora que eu já estou com a gestação em andamento, então eu vou ter essa mama sendo preparada, tá? Então, ação de progesterona e estrogênio. Na segunda fase, e aqui a prolactina também está atuando um pouquinho aqui na primeira, tá? Mas ela está muito mais acentuada na segunda fase. E aqui a gente está pensando no pós-parto já, tá bom? Então, eu tenho a ação acentuada da prolactina, ou seja, produção de leite, e também da ocitocina. A ocitocina, dentre todas as funções dela, uma delas é estimular a contração, tá? E essa contração vai favorecer a ejeção do leite assim que o meu bebê começar a sugar, tá? Então, a sucção vai estimular a ocitocina, que também vai proporcionar essa estimulação para eu produzir mais leite. Aqui, gente, é um momento que pouco acontece no organismo, que é o chamado feedback positivo, ou seja, quanto mais eu sugo, mais eu produzo. Normalmente, o que acontece? O feedback negativo, uma coisa aumenta, outra diminui. Aqui não, tá? E aí eu tenho que até deixar um abre aspas aqui, tá, gente? Porque esse negócio de feedback, semestre passado, foi um negócio que deu o que falar, tá, gente? Então, quem tava lá sabe, então, beleza? Então, ó, só um hashtag fica a lembrança aí do feedback, tá? Mas vamos continuar aqui, pessoal. Passou, vamos embora. Terceira fase, gente, é o seguinte: depende da sucção. Por quê? Se eu não estiver fazendo a sucção, eu não vou ter estimulação de prolactina e nem de ocitocina, tá? Então, a terceira fase é dependente dessa sucção. Quanto mais eu tenho, mais eu vou produzir. Quanto menos eu estou fazendo a sucção, menos eu vou produzir. Então, essa terceira fase é simplesmente dependente desse momento aqui, tá? Beleza, gente? Falar um pouco aqui da composição, que é tudo que eu estou falando aqui em cima, ó, de não precisar introduzir outras coisas, porque eu já tenho, tá? Principalmente água. Eu já tenho no meu leite, então eu não preciso dar água para o bebê, não preciso, beleza?
Por que a água vem primeiro, inclusive? Porque eu vou hidratar, tá? Então, o meu leite, assim que ele começa a sair, ele é mais aguado, mais ralinho. Por quê? Porque ele está cheio de água, porque eu vou hidratar primeiro o RN, certo? Tem muita proteína, lipídio, carboidrato e vitamina. Também falei dos carboidratos na aula de aspectos nutricionais. Não posso excluir totalmente o carboidrato das minhas dietas, principalmente dos meus bebês, certo? E por que, então, a água vem primeiro e depois o carboidrato? Porque aí é fonte de energia, né? Então, eu já hidratei, agora eu vou dar energia para esse RN, certo? Então, eu tenho dois momentos importantes, que é a primeira parte que eu tenho bastante água e a segunda parte que eu tenho mais carboidrato. Então, esse leite vai ficar mais pastoso, mais condensado, certo? Por isso, o que eu falei aqui em cima sobre o período de tempo de amamentação. Ele precisa ter uma média aí de 30 minutos para mais, para que eu possa ofertar todos esses nutrientes aqui. Certo, gente? E aí a gente já faz um link aqui para cima para as fases do leite. Primeira parte é o colostro. Esse tipo de leite aqui, ele só é produzido do 1º ao 7º dia pós-parto. Ele é bem amarelado, nem parece leite. As mães aí sabem, né? Sabe o que eu estou falando. Então, esse colostro aqui, ele não parece nem um pouco com leite. Porém, ele é o que tem bastante da minha imunoglobulina A. Então, vamos amamentar bastante o bebê nessa hora aqui. Eu tenho um limite para esse colostro? Não. Então, livre demanda. Posso amamentar de boa, tá? Do 1º ao 7º dia. Depois eu vou entrar para o leite de transição. Então, o nome mesmo já diz, né? Entre o colostro e o leite maduro. O que acontece nessa transição aqui? É a hora que eu vou ter nutrientes específicos, tá? É a hora que eu vou entrar nessa composição aqui mais acentuada, mais forte, certo? Que eu vou ter muita vitamina. Então, essa mama vai ficar mais cheia, vai ficar pesada, tá? Vai ficar mais firme. E aqui, no caso de ficar cheia, se ficar muito cheia, a gente tem que orientar que essa mãe retire um pouco de leite antes, porque a mama muito cheia vai dificultar o bebê fazer a pega. E aí, se ele não conseguir fazer a pega direito, vai causar lesão no mamilo e na auréola, tá bom? Então, tem que avaliar o estado físico da mama, certo? Principalmente nesse momento aqui. E aí, depois a gente vai para o leite maduro. Esse leite maduro, ele tem uma subdivisão de anterior e posterior. Então, anterior é o comecinho desse leite maduro. O que ele tem lá? Proteína. E o meu leite posterior vai ter o quê? Principalmente gordura. Ele vai vir também com vitaminas e minerais, tá? Mas principalmente gordura. Beleza? Então, simplesmente é o que eu estou falando aqui, retomando o período de tempo de amamentação, tá? Principalmente aqui no meu leite maduro, que eu tenho essa situação de anterior e posterior, tá bom? Então, lembrar que a gente tem esses momentos aqui, certo? E aí a gente chega aqui na parte de avaliar essa amamentação e também avaliar os aspectos físicos da mama também, tá, gente? Porque muitas vezes vai acontecer de você perceber lesões no mamilo ou na auréola e aí você consegue identificar que o bebê não está fazendo a pega correta, o posicionamento da mãe ou do bebê não está correto e aí está causando lesão. E essas lesões vão te levar a um diagnóstico aí, tá? Desses problemas aqui. O levantamento desses problemas pode ser durante a avaliação física da mama, tá? E aí, o que a gente vai avaliar também durante a amamentação? A pega. Por quê, pessoal? Ó, não quer dizer que a pessoa é mulher e está gestante, vai ser mãe, que ela sabe ser mãe, tá, gente? Tem bastante mulher que não sabe fazer a pega, tem o mamilo e a mama totalmente lesionada, não consegue dar de mamar, tá bom? Então, tem que orientar, tem que ensinar, tá certo? A pega correta do bebê e a sucção também, certo? Por quê? Principalmente aqui na sucção, não pode fazer barulho, tá? Não pode fazer aquele barulhinho da língua do bebê, não pode, tá?
A pega correta do bebê tem que estar com os lábios voltados para fora, parecendo boca de peixe, certo? O queixo do bebê tem que estar encostado na mama. Por quê? Porque assim eu vou livrar, deixar o nariz dele livre para que ele possa respirar, porque se ele não estiver respirando pelo nariz, ele vai ter que soltar a mama para poder respirar pela boca, tá? Que mais? O bebê, a boca dele tem que abocanhar não só o mamilo, não é o mamilo que sai leite, gente, tá? O leite está na auréola, nas glândulas que estão naquela região. O mamilo é só a pontinha para onde vai ejetar. Se ele estiver sugando só o mamilo, não vai sair nada, tá bom, gente? Porque o leite não está ali. E não adianta apertar a mama, certo? Inclusive, não vamos orientar fazer a mão da mãe ficar em forma de tesoura no peito, certo? A posição correta é em forma de C, com o meu polegar na parte de cima da minha mama e os dedos indicadores e médios na parte de baixo. Isso aqui não pode, tá? Formato de C, sim. C de certo, tá bom, gente? Então, ó, o posicionamento da mão é em forma de C, não em tesoura, tá? Posicionamento do bebê também, que inclusive a gente tem uma que chama o cavalo, que ele fica em pé. Às vezes é uma alternativa interessante para você conseguir fazer a amamentação, certo? O que a gente tem que orientar e avaliar? Produção de leite. Por quê? Porque se essa mãe não estiver confiante, o estado emocional dela vai interferir aonde? No meu hormonal, tá? E aí eu posso ter diminuição ou até nada de produção de prolactina e ocitocina. Isso vai interferir na minha produção de leite. Assim como os aspectos nutricionais também vão interferir na minha composição do meu leite, tá? Então, os aspectos físicos, quando a gente fala de físico aqui, a gente está pensando na estrutura física dessa mama, para a gente ver, porque tem problemas também de bico invertido, e a gente tem algumas manobras para tentar reverter essa situação. A gente tem que ver se essa mama não está muito cheia, e aí orientar, fazer a retirada um pouquinho antes, tá? Para não ficar muito cheia, porque o bebê não vai conseguir pegar, certo? Lesões, e nada de ficar passando casca de banana, pomada, pasta, nada disso, gente, tá? Não é para fazer isso, é sol. Sol, ele vai ajudar na cicatrização dessa mama e do mamilo, certo? Que mais? Os aspectos emocionais que eu acabei de falar aqui por conta do hormonal, tá? Então, o que a gente vai estimular aqui pensando no aspecto emocional é a confiança materna, tá bom? Esse momento aí é muito particular e a gente precisa fazer com que a mãe e o bebê estejam aí nessa sincronia, tá? Em sintonia também, tá bom? Para tudo dar certo aí durante a amamentação, porque senão a mãe não vai conseguir, não vai ser um momento prazeroso, o bebê também não, e aí a gente vai ter que começar a procurar outras intervenções que não sejam o aleitamento materno, tá? Isso não é bom, até porque a gente sabe que o aleitamento é até 6 meses, só o leite materno, tá bom? Opa, escrevi errado, gente, aqui. Então, leite materno, somente o leite materno até o 6º mês. Tá? Então, se a gente tiver essa complicação aqui, isso vai ser muito reduzido esse tempo. A gente vai ter essa amamentação precoce, tá? Então, não é interessante isso. E aí, 2 pontos importantes aqui para a gente terminar, é que o que pode prejudicar a amamentação. Então, a gente não vai orientar a mamadeira, a dar mamadeira. Por quê? A mamadeira tem um bico muito fácil e um buraquinho no bico muito largo. A primeira vez que o bebê fizer a mamada numa mamadeira, na hora que ele for para o peito, ele não vai querer mais. Por quê? Porque o peito ele precisa fazer força para sugar. E na mamadeira não. Então, claro, né? Ninguém é besta, vamos querer o mais fácil, certo? Então, não vamos orientar a mamadeira. O que a gente vai fazer se o bebê não está pegando, não está mamando? Vamos estimular com o copinho, tá? É o copinho, mamadeira não, copinho, certo?
Chupeta. Por que não chupeta? Porque a gente sabe que pode prejudicar a fala, tá, do bebê. Existem aquelas chupetas mais modernas que falam que não faz isso, que não prejudica em nada, mas como não é um estudo totalmente científico comprovado, a gente não vai estimular o uso de chupeta, tá? Esses 3 aqui, gente, é porque é extremamente perigoso passar as substâncias para o leite e isso vai chegar no bebê, tá? E quando a gente fala de tabagismo, a gente também está incluindo aqui não somente o cigarro, assim como o narguilé também, tá? Então, vai passar para o bebê. Bebida alcoólica sempre vai passar no leite. Então, vamos orientar o quê? Parar, tá bom? Medicação, algumas sim, outras não. Tá? Então, aí tem que acompanhar junto ao médico para ver qual é a medicação que passa no leite e as que não passam no leite. Tudo bem? E aí, para encerrar, gente, tem uma coisa importantíssima aqui, tá? Que é, quando eu não estou conseguindo fazer a amamentação normal, eu vou fazer a retirada do meu leite e armazenar esse leite, né, no freezer, na geladeira, para depois dar para o meu bebê. Antigamente, a gente orientava a esquentar o leite a banho-maria. E não pode esquentar no banho-maria. Faz um coração aí, bonitinho. Não mesmo, nunca. Não pode esquentar o leite no banho-maria, tá? Então, como é que ferver o leite, então, piorou, né? Porque se eu não posso deixar ele ali no morninho, nem no morninho, tá bom, gente? Não pode. Então, o que eu vou fazer? Deixei o leite lá, tirei, fiz a retirada do leite, coloquei no freezer, congelou. Antes de eu fazer a amamentação, eu vou colocar na geladeira, na parte de baixo, bem lá embaixo, para ele descongelar sozinho. Depois disso, meia hora, 40 minutos de eu fazer a mamada mesmo, eu vou deixar ele fora da geladeira e simplesmente deixar ele lá, para entrar na temperatura normal, sem qualquer tipo de aquecimento. Tá bom? Não vou deixar no sol, fora da geladeira somente. E ele vai entrar na temperatura normal e aí eu vou fazer ofertar esse leite, certo? Então, ó, por que eu não posso fazer esquentar no banho-maria? Ou ferver. Ferver não pode nunca, tá? Nem em banho-maria. Por quê? Porque o meu leite tem muita proteína. E é comprovado que se eu esquentar, assim como qualquer outro alimento, eu vou perder as propriedades nutricionais do meu alimento. Então, se eu estiver fazendo banho-maria com o meu leite, eu vou perder as propriedades de proteína do meu leite. E isso vai prejudicar e posso causar uma deficiência de proteínas no meu bebê, certo? Então, é por isso que eu não posso esquentar em banho-maria, porque eu vou quebrar as moléculas de proteína e não vou conseguir fazer a oferta de nutrientes corretamente, ok? Então, contraindicado a aquecimento em banho-maria, muito menos ferver, tá? Lembrando que também é importante falar aqui sobre os aspectos nutricionais, que a mãe tem que estar também bem alimentada, tá? Porque toda essa composição aqui não aparece sozinho. Eu preciso que a mãe também esteja bem alimentada. Então, além de orientar a parar com a parte que pode prejudicar, a gente também tem que ver o estado nutricional para orientar a uma dieta melhor, tá? Porque isso pode alterar cor e consistência do leite, tá? E esse leite aí é realmente muito importante, que é o que a gente está falando aqui. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar de amamentação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha para ajudar aqui a gente no canal. Me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook. Compartilha e divulga os vídeos aí, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado da aula. E bons estudos e até a próxima!